Bob, tá bom? Boa tarde a todos e todas que estão entrando aqui no nosso primeiro webinário da tomada de subsídio sobre a norma de referência de reuso. Eu gostaria de pedir a todos que mantenham suas câmeras e microfones desligados e aviso também que nós iremos iniciar o nosso evento dentro de alguns minutos. Boa tarde. Repetindo a informação que eu dei agora há pouco, para os que estão entrando aqui, bem-vindos a todos e todas ao nosso primeiro webinário. Eu peço que todos mantenham suas câmeras e microfones desligados no momento e durante todo o evento. Nós vamos iniciar o evento dentro de alguns minutos. Tamires, recebi a notícia que o diretor Nazareno, ele está num evento em João Pessoa e ele pode estar com um problema de acesso. Eu acho que a gente pode iniciar o webinário e assim que ele entrar, ele pode fazer a sua fala. Certo, então vamos começar. Boa tarde a todos, senhoras e senhores aqui presentes. Bem-vindos novamente ao webinário da tomada de subsídios pela norma de referência sobre reuso dos efluentes sanitários tratados. Eu me chamo Tamires Lima, sou coordenadora da Superintendência de Regulação do Saneamento Básico aqui da ANA. Eu vou ajudar a moderar este evento. Este evento tem por objetivo apresentar o processo de elaboração da norma de referência. Esse evento também vai apresentar os procedimentos que vão ser adotados na tomada de subsídios. Também objetiva buscar colher contribuições dos participantes aqui presentes, e é um evento que marca o início da coleta dessas contribuições da sociedade, um evento que é realizado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. Nós pedimos a todos, neste momento, que continue com suas câmeras e
microfones desligados durante todo o evento. Este primeiro webinário, nós vamos ouvir apenas os representantes de prestadores de serviços e entidades reguladoras infranacionais. Amanhã, dia 7 de maio, às 3 horas, nós vamos fazer o segundo webinário para o público em geral. As inscrições ainda podem ser realizadas até hoje para este segundo webinário por meio do link que vai ser informado aqui no chat. Vou colocar o link e eu peço que os interessados se inscrevam para o segundo webinário. Quero agradecer a presença do João Geraldo, coordenador de regulação de água e esgoto aqui da ANA. Nós estávamos esperando a presença do diretor da ANA, diretor interino da ANA, Nazareno Araújo, que é supervisor da área de saneamento básico, mas vamos ver se ele vai conseguir entrar aqui no evento ao longo deste webinário. Por conta da agenda dele, de compromissos, ele não pôde estar aqui neste momento. Então, dando prosseguimento aqui com o nosso evento, eu vou passar a palavra para o João Geraldo Ferreira Neto, que é coordenador de regulação de água e esgoto aqui na ANA. Ele vai fazer uma apresentação neste momento. Ele vai abordar alguns assuntos. O primeiro deles vai ser a agenda regulatória da ANA, as etapas para a elaboração das normas de referência e uma contextualização sobre essa norma de referência em questão que estamos discutindo, que é sobre o reuso dos efluentes sanitários tratados. E vai trazer também algumas perguntas norteadoras para essa tomada de subsídios. Então, João, a palavra está com você. Obrigado, Tamires. Vou pedir para o André Torres Petri fazer a gentileza de compartilhar a apresentação. Pronto. Acredito que estão todos vendo, né? Sim, sim, Estamos. Ótimo. Então, pessoal, essa é uma das primeiras etapas que a gente tem aqui na ANA para elaborar essa norma de referência sobre reuso dos efluentes sanitários tratados. E nós vamos aí ter outros eventos de participação social, além dessa tomada de subsídios, que vão ocorrer quando a gente já tiver uma minuta dessa norma de referência, além de um relatório de análise de impacto regulatório, e faremos daqui uns meses, daqui cerca de 2 ou 3 meses, consulta pública, também com a participação social e audiência pública sobre essa norma de referência. Então, a gente ainda vai ter alguns momentos de participação social. Pode passar, André, por favor. Então, aqui é só para dar um resumo da agenda regulatória da ANA. A gente tem aí aprovado já a agenda 2025, 2026, e vocês podem acessar isso no site da ANA. Ela tem essa divisão em 9 eixos temáticos, né? E o nosso eixo temático hoje, que a gente vai tratar, vai ser o eixo 9, que é sobre o saneamento básico. Eu já pedi para a minha equipe da coordenação de regulação de água e esgoto já colocar, inclusive, essa apresentação lá no link do sistema de participação social da ANA, para que vocês depois possam fazer uma leitura um pouco mais calma e, eventualmente, solicitar algum esclarecimento da gente. Pode passar, André. Aqui é a agenda regulatória 2025-2026 para o eixo saneamento básico. Então, a gente tem a agenda dividida em eixos, em macrotemas e em temas, né? Os macrotemas que estão aí do saneamento básico estão sob responsabilidade da Superintendência de Regulação de Saneamento Básico, a SSB. E hoje eu estou aqui como representante da ANA e sou o coordenador de regulação de água e esgoto. Então, a nossa atividade
relacionada à regulação de água e esgoto está focada principalmente este ano em duas normas, que é a norma sobre o reuso do efluente de esgoto sanitário tratado e a norma sobre a redução progressiva e controle de perdas de água. Então, a setinha está indicando a norma que a gente vai tratar hoje, né, na norma de subsídios, e essa norma que eu falei sobre perdas é a 9.4, que também está sobre a nossa coordenação aqui da minha equipe de regulação de água e esgoto. Pode passar, André. Aqui eu queria passar para vocês um resumo de como funciona o processo de elaboração das normas de referência. Então, estamos nessa etapa inicial de análise de impacto regulatório. Nós já começamos a discutir o problema regulatório, as causas, as consequências, possíveis evidências dessas causas e consequências, os diversos atores que influenciam nas causas e nas consequências desse problema regulatório, e essa tomada de subsídios, que é a segunda caixinha, ela faz parte desse processo que a gente já iniciou, que é a análise de impacto regulatório inicial. Então, nosso objetivo aqui é que vocês possam contribuir com as perguntas que a gente colocou, tanto no e-mail de convite, também lá no nosso sistema de participação social, para nos ajudar nas respostas e a gente conseguir fazer uma norma o mais próxima possível aí da necessidade dos prestadores, dos titulares, dos usuários, do público em geral, dos clientes de reuso. A gente precisa ter esse compartilhamento, né, dessa expertise, desses vários atores, para que a gente possa elaborar uma norma o mais próxima da necessidade possível. E aí, a gente finalizando esse processo de análise de impacto regulatório, a gente vai publicar um relatório de análise de impacto regulatório, né, com a análise final, e vamos publicar isso no nosso site de participação social, juntamente com uma minuta de norma. E aí a gente faria uma nova rodada aí de participação social, onde vocês vão poder novamente fazer contribuições sobre artigos, sobre a elaboração, inclusive, dessa análise de impacto regulatório. Então, como eu falei, a consulta pública vem logo em seguida, e nessa caixinha está consulta ou audiência. A gente já tem pré-determinado que a gente tem feito as duas. A gente vai fazer uma consulta pública e uma audiência pública, né? E a audiência pública vai ser no período de consulta pública que é possível fazer por escrito, né, as contribuições, e na audiência pública, aqueles que se inscreverem vão poder fazer as contribuições orais. Depois de recebido todas essas contribuições da consulta e audiência pública, a gente vai para uma etapa de avaliação das contribuições, e com essa avaliação a gente altera a minuta de norma após as contribuições e publica como resultado da consulta e da audiência pública o relatório de avaliação das contribuições, que a gente chama de RAC. Feito isso, a gente encaminha esse relatório para uma avaliação jurídica aqui dentro da ANA, para que ele possa validar e dizer que está de acordo com o que foi apresentado, para que a diretoria colegiada possa deliberar sobre a publicação da norma e eventuais ajustes, se julgarem necessário. Então, depois da publicação da norma, a gente normalmente tem um prazo mínimo de 12 meses para início da verificação dos requisitos, e então essa norma a gente pretende publicar ela no primeiro semestre agora de 2026, então provavelmente ela só vai começar a ser cobrada em 2027.
E depois que a gente publica, a gente ainda elabora um manual orientativo que apresenta detalhes, exemplos de aplicação e como as agências reguladoras infranacionais poderão apresentar esses requisitos necessários para a comprovação de adoção da norma de referência. E junto com o manual orientativo, a gente também executa a implementação de um módulo do Sistema de Acompanhamento da Regulação do Saneamento Básico, que é o sistema SASB, e esse sistema é que vai coletar as informações necessárias para que a gente possa emitir aí o nosso julgamento sobre as entidades reguladoras infranacionais que cumpriram a adoção da norma de referência. Pode ir para o seguinte, por favor. Então, temos a atribuição legal da ANA para execução dessa norma de referência, e ela se encontra na Lei 9984 de 2000, que foi alterada recentemente pela 14026 de 2020, né, onde lá no artigo 4º-A tem as normas de referência que estão sobre a competência da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico. E lá no parágrafo 1º, no inciso 9º, está que é dever nosso elaborar a norma sobre reuso dos efluentes sanitários tratados, em conformidade com as normas ambientais e de saúde pública. Pode passar. Aqui trouxe esse slide para já antecipar algumas discussões que a gente já tem internas e para evitar algumas confusões em relação à elaboração dessa norma, porque a gente tem essa definição que a norma vai se limitar ao reuso de efluentes sanitários provenientes de estação de tratamento de esgoto, né? Então, não se trata de tratamento na própria instalação, aquela reciclagem interna que alguns domicílios executam com águas cinzas, né? E também deixar claro que a aplicação dessa norma será para as entidades reguladoras infranacionais e para os prestadores de serviços públicos de esgotamento sanitário. Então, essa norma ela não tem força para determinar alguma atividade da vigilância sanitária, ou do Ministério das Cidades, ou de outro ator envolvido nesse processo, que são vários, né? Mas essa norma ela vai fazer com que as entidades reguladoras e os prestadores adotem aquilo que for colocado como disposições necessárias para cumprimento da norma. E aí, novamente, cito a observação aí que é bom a gente não confundir essa norma com o reuso não potável das águas cinzas em edificações. Ela, inclusive, consta lá na Lei 11.445, está no artigo 49A, né, que foi alterada pela Lei 14.546 de 2023, que fala desse reuso não potável das águas cinzas em edificações, e esse é um tipo de esgoto que não é lançado na rede pública, porque o tratamento ocorre na própria área da edificação, então ele não é lançado na rede pública. E lá no artigo 49A, o dispositivo exige que esse efluente tenha tratamento e assegure a sua utilização segura previamente à acumulação e ao uso na edificação. Então, esse tipo de reuso vai ter uma regulamentação, muito provavelmente lá pelo Ministério das Cidades, juntamente com o Ministério do Meio Ambiente. Então, essa norma vai tratar apenas dos efluentes tratados de estações de tratamento de esgoto. Próximo. Aqui é só para a gente poder falar um pouco desse tema, né, que são os atributos aí de um reuso, que nós enxergamos aí um alívio na demanda hídrica, né,
com essa ampliação do reuso no país. Também proporciona a reciclagem de nutrientes, né, principalmente aí no uso agrícola, com consequente economia de insumos. A gente também vislumbra uma ampliação de áreas irrigadas, né, com incentivo de reuso, além de recuperação de áreas improdutivas ou degradadas, e também uma oportunidade aí de natureza econômica, ambiental e social, até para o setor industrial, que tem uma dependência em algumas cadeias de um grande volume de água, e a gente entende que em situações acentuadas de escassez hídrica, o reuso não seria uma opção, mas seria sim uma necessidade de ser implantado. Então, essa norma traria aí uma segurança jurídica, né, para que o reuso pudesse ser aplicado aí no país. Próximo. Aqui eu trago um pouco do que trata a resolução CNRH, número 54 de 2005. Essa resolução trata apenas de reuso direto não potável de água, né, abrangendo as modalidades urbanas, agrícolas e florestais, ambientais, industriais e aquicultura. Eu trouxe esse slide também para dizer que nós temos algumas discussões aqui na ANA que essa norma deve se ater apenas ao reuso não potável, né? A gente entende que a gente não tem ainda uma normativa ou uma legislação ainda que permita um reuso potável. Então, muito provavelmente, nós vamos caminhar nessa norma para tratar de reuso não potável. Próximo. Aqui a gente trouxe para vocês uma análise preliminar, porque a gente só vai ter isso definitivo quando a gente emitir o relatório de análise de impacto regulatório, mas entendemos que o problema regulatório hoje é o baixo nível de reuso de efluentes sanitários tratados no Brasil. Bom, em cima desse problema regulatório, a gente trouxe algumas questões que a gente vai pedir para que vocês possam nos responder e ajudar na contribuição da elaboração dessa norma. Pode passar, André. Então, aqui a gente pede para que vocês possam responder uma ou mais perguntas dessas que a gente considera norteadoras para esse processo. Então, a gente pede que vocês tragam alguma sugestão para a melhoria do problema regulatório a ser tratado, se houver. Quais os pontos mais importantes no contexto do reuso dos efluentes sanitários tratados que essa norma de referência deve abordar. A gente também quer saber qual é o papel das entidades reguladoras infranacionais, considerando o contexto da norma de referência de reuso dos efluentes sanitários tratados, né? Também queremos ver contribuições no âmbito da abrangência dessa norma e diante do atual ambiente regulatório do país acerca de reuso de efluentes sanitários tratados, quais as garantias são pré-requisitos para que os prestadores de serviço de saneamento efetivamente invistam nesse setor. A gente percebe aí que os prestadores estão, nesse momento, buscando a universalização em vários municípios aí do país, e a atividade de reuso acaba também competindo com outras responsabilidades dos prestadores. Então, a gente precisa saber também quais seriam essas garantias que a gente poderia citar e cobrar nessa norma. A gente também gostaria de contribuições de como o titular de serviço pode induzir o potencial de reuso na sua região, né? Então, o titular, ele também pode ser o prestador de serviço, mas ele, como contratante também, nos serviços delegados, ele pode fazer com que isso possa ser induzido, inclusive com a prestação contratualizada. Perguntamos se a ANR também deve considerar quais peculiaridades locais e regionais, isso para nos ajudar
a fazer uma norma que abranja de forma diferente os diversos municípios e estados que a gente tem no país. Próximo. De que forma que a norma de referência também poderia incentivar o interesse dos potenciais consumidores de efluentes sanitários tratados, né? A gente já tem algumas discussões que possivelmente a distância da estação de tratamento de esgoto com esse centro consumidor é um dos fatos que poderia ser importante aí na definição desse interesse de consumidores de efluentes tratados. Eu peço que fechem os microfones, que eu estou ouvindo o microfone. Ah, sim, agora eu consigo. Também perguntamos que, em virtude da obrigação estabelecida pelo artigo 10A da lei, desculpem, da lei 11.445, ela pede a definição de metas de reuso de efluentes sanitários tratados nos contratos vinculados à prestação dos serviços públicos de saneamento básico, né? A gente pergunta se a ANR poderia impor a obrigatoriedade de estudos prévios de viabilidade técnica e econômica para o aproveitamento dos efluentes sanitários tratados, tanto para as novas estações de tratamento de esgoto como para as existentes. Então, a gente entende que, para que se defina essas metas, possivelmente a gente vai ter que cobrar um estudo de viabilidade técnica e econômica. Com relação às tecnologias aplicadas para o tratamento de efluentes sanitários, visando o reuso, a norma de referência deve contemplar pré-requisitos mínimos para garantir viabilidade técnica, econômica e operacional das plantas. Queremos saber também, em complemento, no que tange ao controle da operação das plantas, a quais particularidades a norma de referência deve dar destaque, visando garantir a qualidade necessária ao efluente para reuso. Então, temos mais algumas perguntas no próximo slide. São 13 ao total. A 10ª, a gente pede a quais eventuais conflitos de interesse, exemplo, titularidade, proprietário do efluente líquido, a norma de referência deve estar atenta, tendo em vista os diversos atores envolvidos no reuso de efluentes sanitários tratados. A 11ª, especificamente em relação à outorga para lançamento de efluentes em corpos hídricos, a norma de referência deve estar atenta a quais eventuais conflitos, até porque o lançamento também faz parte da análise de diluição de outros efluentes, além desses sanitários, né? A 12ª, a gente pede que contribuam sobre as regiões em que a disponibilidade hídrica não se constitui um fator determinante para o reuso de efluentes sanitários. A gente quer saber se a norma de referência deve conter quais ponderações, né? Então, onde há uma grande disponibilidade, talvez o custo aí do tratamento não seja viável para a utilização dessa água de reuso. E, por último, a gente pergunta se a norma de referência deve abordar quais aspectos no que tange a segurança envolvida na produção, distribuição e consumo de efluentes sanitários tratados, se a gente deveria também se ater a esse tipo de informação. Então, são várias as perguntas que a gente tem agora colocado aqui nessa apresentação, e a gente tem um tempo muito pequeno agora para receber essas contribuições, mas eventualmente, faltando alguma contribuição, a gente continua ainda com o nosso sistema de participação social aberto até a semana que vem, para que vocês também possam complementar eventuais contribuições por escrito. Acho que acabou, né, André? Passa o último, por favor. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. E devolvo a palavra para a Tamires para a gente dar continuidade para o webinário. Obrigada, João.
Seguindo, então, pessoal, nós vamos agora para o momento das contribuições dos participantes aqui deste evento. As contribuições vão ser orais, então, cada participante interessado em falar vai ter até 5 minutos para dar suas contribuições. E para fazer a sua contribuição, basta usar a ferramenta do levantar a mão aqui do aplicativo do Teams. E também eu quero informar que nós vamos receber contribuições pelo chat. Quem quiser escrever, colocar por escrito aqui no chat, pode também fazer dessa maneira. E eu vou chamar os participantes que se interessarem em se manifestar, de acordo com a ordem que o próprio Teams faz aqui. Aparece uma ordem que o Teams faz para que as pessoas falem. E ao ser chamado, abra sua câmera, seu microfone e se apresente, dizendo qual instituição representa e outras informações pertinentes. Então, peço que os interessados já manifestem seu interesse em falar. Nós vamos iniciar aqui essa parte de recebimento de contribuições. Já temos uma pessoa aqui que pediu para falar, a Kelly Félix. Kelly, pode abrir sua câmera e microfone, por favor. Prezados, boa tarde. Eu sou a Kelly, coordenadora jurídica da Bicom. Em primeiro lugar, agradeço mais uma vez a oportunidade de dialogar com a Ana sobre mais um tema muito relevante para o setor de saneamento. Nós vamos, como de costume, submeter nossas contribuições por escrito dentro do prazo estabelecido pela agência, mas eu separei aqui alguns pontos de maior relevância para a exposição oral. O primeiro deles, nós entendemos que, por se tratar de um subproduto decorrente das atividades operacionais inerentes à prestação dos serviços de saneamento, a titularidade para fins de exploração da água de reuso deve ser atribuída preferencialmente ao prestador responsável pelo serviço que lhe deu origem. E isso porque a gente entende que isso é fundamental para evitar o enfraquecimento dos serviços públicos de abastecimento de água, prevenindo aí a migração, né, dos usuários da rede pública para uma outra modalidade de abastecimento, causando impacto na sustentabilidade econômico-financeira do serviço e na modicidade tarifária. Então, esse é um ponto que para a gente é bastante caro. A gente entende a importância do reuso para diversas questões, como a questão da escassez hídrica, mas, ao mesmo tempo, a regulamentação precisa ser compatível com a necessidade de universalização dos serviços. Um outro ponto, a Ana faz uma pergunta sobre a questão das peculiaridades locais. A gente entende que não compete às ERIs fixar parâmetros mínimos de qualidade da água de reuso, uma vez que cada local, né, tem as suas particularidades, como eu já mencionei, e também porque a gente entende que é a atribuição dos órgãos ambientais e sanitários para estabelecer essas características técnicas para cada fim pretendido. Então, a gente entende que não seria a seara mais adequada na norma de referência ou em uma regulamentação das ERIs para esse ponto específico. Sobre a obrigatoriedade de estudos prévios de viabilidade técnica, a gente também entende que não seria o caso de trazer isso de forma generalizada na norma de referência, justamente porque no caso, né, das metas de reuso, essas metas elas são estabelecidas nos contratos de concessão e acaba sendo necessário reconhecer que essas metas estão vinculadas ao reuso realizado diretamente pelo prestador, né? Ou seja, no âmbito da própria operação do sistema de saneamento. Então, a gente não entende, por exemplo, que a ANR deve estabelecer metas de reuso fora das soluções internas à própria operação. Um outro ponto que nós entendemos que é relevante
diz respeito ao controle da operação das plantas e das tecnologias aplicáveis ao tratamento de efluentes sanitários. A gente entende que não devem ser objeto de pré-requisito técnico mínimo, generalizado também pela norma, tendo em vista, mais uma vez, que cada prestador vai estar vinculado aí ao atendimento da legislação ambiental e sanitária vigente e eventuais requisitos, né, adicionais de qualidade vinculado ao uso específico da água de reuso vai acabar sendo definido na própria relação contratual entre o produtor da água de reuso e o usuário. E, por fim, a gente também entende que a aplicação da norma que vier a ser publicada sobre o tema deve se restringir preferencialmente aos contratos futuros e que, para aplicação nos contratos já em vigor, deve haver aí um acordo entre as partes com o devido aditivo contratual e assegurada a preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão. Então, são esses os pontos e obrigada. Obrigada, Kelly, pelas suas contribuições. Nós temos mais interessados? Temos. Misael de Emes de Oliveira, da Arsai, de Minas Gerais. Pode abrir sua câmera e microfone, Misael. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de destacar apenas 3 pontos. O primeiro deles, ainda em relação aos padrões de qualidade citados pela Kelly, né, que a gente também tem uma preocupação grande em relação ao estabelecimento desses padrões de reuso pela ANA e pelas agências reguladoras, porque a gente já tem vários estados que já têm normas próprias que regulamentam parâmetros mínimos para o reuso dos efluentes tratados. Então, uma vez colocada uma obrigação para que esses padrões sejam definidos pela própria ANA, ou que a ANA coloque na norma de referência que as agências infranacionais devam definir esses parâmetros, pode ocorrer uma situação de conflito com aqueles parâmetros que já existem, que já estão estabelecidos pelos órgãos gestores estaduais. E aí, fazendo um comparativo com o que já existe para padrão de potabilidade de água, está claramente definido na 11445, que é a atribuição do Ministério da Saúde. Quando a gente pensa em padrão de lançamento de efluentes, a gente tem esses parâmetros claramente definidos nas resoluções do CONAMA e dos órgãos gestores estaduais. Então, o reuso, aí eu corroboro com o comentário da Kelly, acredito que o caminho seria partir da definição, talvez pelo Conselho Nacional, pelo CONAMA, pelos órgãos gestores estaduais também. E aqui, só para deixar bem claro, a gente depende que deva sim. É necessário sim ter esses parâmetros de reuso para que o reuso seja feito. Mas é muito importante avaliar se realmente o caminho mais adequado é esse estabelecimento pelas agências reguladoras, tá? Um segundo ponto é em relação ao estudo de viabilidade. Um fator que também pode influenciar o debate sobre a realização ou não de estudo de viabilidade, ou até mesmo variações nesses estudos de viabilidade, seria talvez a forma de comercialização. Se a gente tem, por exemplo, uma situação na qual o prestador vai comercializar o efluente tratado e ele vai obter uma receita, e essa receita vai estar integrada na tarifa, ou seja, essa receita vai propiciar um abatimento na tarifa cobrada dos usuários, a gente tem uma situação de, naturalmente também, os investimentos que são tomados pelos prestadores para modificação das estações de tratamento são investimentos que devem ser feitos e arrecadados via tarifa, e como a gente está falando de dinheiro público, dinheiro dos usuários que estão pagando por isso, a gente entende que seria uma situação onde é mais importante ter o estudo de viabilidade. Agora, numa situação oposta, em que o financiamento dessas obras e reformas, das estações de tratamento, onde esse financiamento não advém da receita tarifária, advém de recursos próprios dos prestadores, talvez nessa situação a agência não precisasse ter um olhar tão apurado com relação ao estudo de viabilidade, porque o prestador vai estar trabalhando com recursos próprios para uma comercialização de um efluente que também vai gerar recursos próprios totalmente distintos das receitas e das tarifas. Então, talvez possa haver se discutir uma diferenciação nos estudos de viabilidade nessas duas situações.
E, por último, o terceiro e último ponto é com relação à obrigatoriedade de reuso. Tem vários fatores de contexto que podem facilitar ou dificultar, ou até mesmo impedir a realização do reuso. Então, o reuso depende dos requisitos, da exigência, dos padrões de qualidade que são colocados, depende do custo do tratamento do esgoto para reuso. Esse algo pode variar de região para região, da demanda disponível. Então, existem situações onde o prestador ele tem capacidade de fazer o tratamento do esgoto para reuso, só que não existe nenhuma demanda disponível. Então, uma vez que seja colocada uma obrigação de reuso nesses casos, e aí não estou falando do reuso interno, estou falando do reuso para fins de comercialização externa, tá? Colocar uma obrigatoriedade nessa situação pode gerar um problema sério. Depende também do nível de vulnerabilidade dos corpos hídricos receptores, porque tem situação de realmente o incentivo para reuso ele vai ser pequeno, vai ser pouco, porque vai ser uma situação onde tem uma abundância de recursos hídricos, onde a gente tem abundância em termos de qualidade e de quantidade também, um nível alto de segurança hídrica, que talvez vai ser mais difícil implantar e aumentar esse nível de reuso. Então, é só esse último ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que essa obrigatoriedade de uso talvez não vale a pena ser colocado para todas as situações, e sim avaliada caso a caso. E aí volto para o ponto 2, que é o estudo de viabilidade, ele é muito importante. Tá? São esses os pontos, e muito obrigado. Obrigada, Misael, pelas suas contribuições. Eu quero pedir agora para os interessados levantarem a mão, se quiserem continuar contribuindo. Temos mais pessoas que irão contribuir com a elaboração dessa norma. Podem usar a ferramenta de levantar a mão. Bom, para a gente dar continuidade, então, ao nosso webinário, eu vou passar para a nossa próxima etapa aqui do webinário, e, de toda forma, deixo pedido a todos que façam suas manifestações, suas contribuições aqui. Esse canal está aberto para recebimento de contribuições, então não deixem de fazer. Seguindo, então, o nosso webinário, eu quero reforçar também a informação que as contribuições adicionais podem ser cadastradas lá no nosso sistema de participação social da ANA, na tomada de subsídios número 4 de 2025. Está aberta para todo o público até 6 horas do dia 14 de maio de 2025. O link também vai ser colocado aqui no Teams, link lá da participação social, do nosso site. E eu quero passar a palavra ao representante do consórcio Siglasul, Engecorpes e AEPA, que está apoiando a ANA na elaboração dessa norma de referência sobre reuso dos efluentes sanitários tratados. Ele vai comentar sobre as contribuições que já foram realizadas. Então, eu quero convidar o senhor Cristiano Niciura. A palavra está com você, Cristiano. Obrigado, Tamiris. Boa tarde a todos, pessoal. Agradeço aí a atenção e participação de todos. E já inicio o comentário dizendo que a gente fica bastante contente, né, que os questionamentos prévios que a gente elaborou, né, junto com a equipe da ANA, acho que foram pertinentes aí, né, em função dos comentários que a gente recebeu. Também adianto aqui para a Kelly e o Misael, que eu tomei nota aqui das observações que vocês fizeram, mas a gente está com o webinar sendo gravado e vamos poder depois entrar em mais detalhes específicos aí, caso alguma anotação aqui minha não tenha sido completa, tá? O comentário que eu acho que eu vou dar mais ênfase, que era uma preocupação, né, que toda a equipe do consórcio e da ANA também tinha,
é essa preocupação com as particularidades de cada região, né? O Brasil é um país muito extenso, né? A gente sabe que as condições aí econômicas, sociais, etc., ambientais também são muito diversificadas. Então, desde o começo do trabalho já foi uma condição inicial de poder captar essas observações e dúvidas, informações de vocês para cada caso, né? A gente sabe que, por exemplo, em regiões metropolitanas, como a capital de São Paulo, por exemplo, né? A gente tem uma condição completamente diferente de uma cidade que fica mais para o interior, tomando como exemplo São Paulo também. Na capital, há regiões muito críticas em que a disponibilidade de água ela é bastante crítica, enfim. Então, ouvir um pouco nessas preocupações aí que a Kelly e o Misael passaram é bem importante, vão ser contribuições assim, válidas para esse trabalho aí de elaboração da norma de referência. Eu destaco alguns pontos aqui, tá, que eu acho importante mencionar. Por exemplo, a Kelly mencionou sobre a questão da titularidade, né, que deve ser atribuída ao prestador de serviço que deu origem. Também o fato de que não compete a eles fixar parâmetros mínimos de qualidade. Esse também, Kelly, já era um ponto que a gente tem discutido, né, no grupo de trabalho interno aqui sobre a questão dos parâmetros mínimos de qualidade, a necessidade de estudos prévios, né, tanto a Kelly como o Misael focaram bastante nesse ponto. Também era uma preocupação, né, porque é, não adianta a gente ter, por exemplo, uma estação produtora de água de reuso, tá? Por melhor que ela seja, por mais eficiente, com custo de produção competitivo, se não tiver um consumidor local, tá? Eu digo local dentro de um raio ali de abrangência em que o fornecimento seja viável, tá? Então, esse é um ponto que a gente tem debatido internamente também, que tem que ser analisado para a elaboração da norma de referência. Um ponto também bem importante que a Kelly comentou, né, é a aplicação da norma, ela deve se restringir aos contratos futuros e para os vigentes deve haver uma discussão, enfim, um acordo entre as partes, importante também. Ah, o Misael mencionou aqui sobre no estudo de viabilidade, né, a forma de comercialização, por exemplo, haverá abatimento na tarifa do usuário, é, por quem serão custeados, né, os investimentos, tá? Enfim, quando envolve financiamento com recursos próprios, tá? Então é um ponto a ser considerado também. E por fim, aqui o destaque aí do Misael de que cada caso deve ser avaliado aí com cuidado, né, diante das condicionantes locais, seja disponibilidade hídrica, enfim, cada caso deve ser avaliado com o rigor necessário, tá? Eu acho que, em geral, Tamires, né, são comentários mais gerais, a gente vai avaliar com calma depois todas as contribuições, né, sejam aqui pelo webinar ou pelo sistema, né, de contribuições online, mas, em geral, acho que de comentários sobre a participação de hoje seriam esses mesmo, tá? Perfeito, Cristiano. Muito obrigada pela sua participação. Reitero o pedido aos interessados e interessadas em contribuir com a elaboração da nossa norma de referência de reuso dos efluentes sanitários tratados. Podem usar a ferramenta do levantar a mão. Então, temos mais interessados? Mais pessoas que gostariam de se manifestar? Tá na internet.
Tamires, Sim, João. penso que as pessoas que quiserem depois contribuir podem acessar o site, né, e fazer a contribuição por escrito. Eu peço que vocês o façam aí até o dia 14 de maio, às 18 horas, porque esse é o prazo que encerra essa nossa tomada de subsídios, né? Então, como a gente tem um prazo aí já pré-determinado para poder publicar essa norma, provavelmente a gente não vai fazer nenhuma prorrogação, né, nesse prazo de tomada de subsídios, né? Bom, e de qualquer forma, se vocês puderem divulgar também o segundo webinário que vai ocorrer amanhã, e as inscrições ainda podem ser feitas no dia de hoje, a gente agradece. A gente sempre disponibiliza esses canais dos webinários para que as pessoas possam também fazer outras formas de contribuição que não seja apenas a contribuição escrita, né? Então, não havendo mais contribuições, acredito que a gente já pode encerrar. Tá certo. Reforçando, então, gente, quem quiser pode acessar o nosso sistema de participação social da ANA, na tomada de subsídios número 4. O link foi postado aqui no Teams. Façam até o dia 14 de maio as contribuições, até às 6 horas. E eu agradeço a participação do João Geraldo Ferreira Neto, que é coordenador de regulação de água e esgoto aqui da ANA. Agradeço a participação do Cristiano Nessiura, que falou sobre as contribuições realizadas. Agradeço a todos e todas que estão presentes aqui, nos prestigiaram nessa tomada de subsídios, e vamos encerrar neste momento o primeiro webinário da tomada de subsídios para a norma de referência sobre reuso dos efluentes sanitários tratados. Uma boa tarde e esperamos vocês também amanhã, quem estiver interessado em participar. Muito obrigada. Tchau, boa tarde. Boa tarde, Boa tarde, tchau. pessoal. Boa tarde, pessoal.